Olá, meu nome é Thiago Saraiva, eu vou apresentar agora um trabalho que foi feito de mineração de dados em uma rede de comunicação IoT. Esse trabalho foi feito no contexto de sistemas inteligentes de transporte, que são sistemas que visam tornar os sistemas de transporte mais eficientes, seguros e confortáveis. Basicamente, as aplicações que são utilizadas nesses sistemas, elas utilizam infraestrutura de comunicação veicular, que é composta por veículos se comunicando uns com os outros ou com a infraestrutura das cidades. Então foi feita uma emulação em um experimento conduzido durante 5 minutos, né? E aí essa emulação, dessa emulação foram coletadas 900 observações de informações relacionadas à perda de pacotes na rede, taxa de transmissão, recepção e os tempos de RTT, que é o Round Trip Time, relacionado ao tempo de ida e volta entre os clientes das aplicações, que são os veículos e os servidores. Nessa abordagem aqui, cada amostra dessa foi classificada como zero nos momentos que não havia congestionamento e como 1, 2 ou 3, independente do nível de congestionamento. Então, como as amostras são classificadas e o objetivo é fazer uma classificação, foram utilizados algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado para a classificação. No caso aqui, a regressão logística, o Canest-Nibus, KNN, árvore de decisão, Random Forest e máquina de vetor de suporte, suporte Vector Machine. Como métricas, foram utilizadas a precisão, o recall e a medida F1. A precisão ela vai nos mostrar qual a proporção de acertos aí do classificador. Basicamente, ela é calculada pela quantidade de verdadeiros positivos dividido pela soma de verdadeiros positivos mais falsos negativos. Enquanto o recall é a quantidade de verdadeiros positivos dividido pela quantidade de verdadeiros positivos mais falsos negativos. O recall está relacionado à capacidade do sistema de recuperar todas as amostras de uma determinada classe. Então, por exemplo, se eu tenho classificado como o meu classificador classifica 10 amostras como sendo de uma determinada classe X, mas só 8 são daquela amostra, ou seja, ele errou 20%, a precisão é de 80%. Mas se ele me recupera 8 corretamente das 10, o recall é de 80% também, porque ele deixou de recuperar 20%. Então, a relação de precisão e recall aí, uma está relacionada a precisão está relacionada à questão dos erros do classificador e o recall está relacionado à questão de quando ele deixa de trazer informação relevante, né? Então, quanto mais informação relevante ele traz de determinada classe, maior o recall. E essas métricas são sumarizadas aqui através de uma média harmônica, né, da medida do F1. A medida F1 ela é uma média harmônica entre a precisão e o recall. Para a implementação aqui foi utilizado o Python. Aqui são bibliotecas para mostrar os gráficos, né? Biblioteca para manipulação dos dados também, no Py e o Pandas. Aqui basicamente é mostrado aqui o experimento que foi conduzido, né? Foram 15 veículos na dinâmica de um congestionamento urbano, e esse congestionamento urbano consequentemente aumentava o consumo em cada uma dessas estações rádio base aqui, que poderia gerar congestionamento na rede para os 3 servidores de aplicação. Aqui são os dados para a aplicação né, ao longo do tempo, a taxa de transmissão, taxa de recepção e o RTT, milissegundos. Aqui para o E2 e aqui para a aplicação G. Aqui estão como é que os dados estão organizados, né? Na coluna TX está a taxa de transmissão, RX recepção, RTT o round trip time, PDR o percentual de perda de pacotes, na T1 está a classificação de fato. Aqui as 5 primeiras observações, né? Aqui mostra aqui quais são as classes utilizadas. Nesse programa aqui eu estou mostrando que são 225 amostras para cada classe, então trazendo um dataset balanceado. Esse gráfico aqui mostra a relação entre cada uma dessas features, né? E se de fato tratava-se de congestionamento ou não. Aqui em azul eu tenho quando é congestionamento, laranja quando é congestionamento, desculpa, em azul quando não há congestionamento, em laranja congestionamento nível 1, verde nível 2, vermelho nível 3. Então pode-se observar aqui, por exemplo, fazendo uma análise rápida para o vídeo não ficar muito longo, quando a PDR aqui está próxima de 1, observa-se que não há congestionamento, ó, azul. E quando ela está abaixo de 80% aqui aproximadamente, estão os níveis de congestionamento 1, 2 e 3. E sempre abaixo de 2.000 milissegundos aqui, a maioria dos casos, né? Que são abaixo de 2 segundos. Então é possível se identificar com maior precisão aqui quando há, de fato, quando não há congestionamento e quando há, os dados aqui estão bem juntos. Tem algumas amostras aqui de PDR acima de 100%, isso aqui são outliers, porque não tem como a taxa de recepção ser maior do que 100%, né? Mas os outliers não foram excluídos porque só apenas 3 observações e dentro do dataset de 900, então acredito que isso aí não vai influenciar os resultados. Como esses resultados estão em escalas diferentes aí, e alguns dos algoritmos utilizados, eles colocam essas amostras no espaço aí de N dimensões para poder
verificar quais estão mais próximos, como por exemplo o KNN, ou por exemplo a regressão logística também, ela faz uma divisão a partir da posição dos dados no plano. É importante notar que se eles tiverem escalas muito diferentes, isso aí pode impactar nos resultados. Então, optou por normalizar os dados. Na verdade, pode se normalizar ou uniformizar. Eu optei por fazer uma uniformização dos dados aqui, onde basicamente eu pego cada amostra, subtraio da média e divido pelo desvio padrão. Isso o próprio Scikit-Learn, né, que é o pacote de ferramentas em Python que eu estou utilizando para fazer desde o pré-processamento até o uso dos algoritmos de mineração em si, ele já permite, ele já tem métodos para fazer essa uniformização, né? Então eu chamo aqui o standard scale, passo o meu dataset, ele gera um novo dataset aqui. Basicamente, esse dataset novo ele segue uma distribuição gaussiana com média zero e desvio padrão 1. Então, uma vez feito isso, eu separo meus dados em treino e teste. Teste treino. Eu defini que queria usar como teste 30%, então das 900 amostras, 270 seriam de teste. E o primeiro modelo utilizado será o de regressão logística. Então, eu faço a extensão do modelo, passo meus dados de treino para ele criar o classificador. Aqui são todos os parâmetros que eu posso modificar, eu deixei tudo como default. Faço as predições com base nos dados de teste. E aí, para verificar a eficiência do classificador, eu comparo os dados de teste com minhas predições para gerar tanto a matriz de confusão quanto o report de classificação. A matriz de confusão aqui, a explicação dela é simples. Né? Na primeira linha aqui está os dados relacionados à classe 0, classe 1, classe 2, classe 3. E aqui na coluna classe 0, classe 1, classe 2, classe 3. Então o que acontece? Aqui na diagonal estão todos os dados que estão classificados corretamente. Então, por exemplo, na classe 0, o classificador que foi criado com regressão logística, ele identificou 66 amostras corretamente como sendo da classe 0. E por isso que o recall foi de 100%, porque havia somente 66 observações. Em contrapartida, ele identificou também 6 como sendo da classe 0, mas essas 6 aqui são da classe 1. Então a precisão aqui caiu para 92%. E aí F-score ficou 96. Então, para as outras classes, a analogia é a mesma. Aqui, por exemplo, para a classe 0, 1, 2. Para a classe 2, ele identificou 47, sendo um total de 52. E aí, por isso que o recall ficou em 90%, a precisão ficou em 41%, porque ele identificou também 64 aqui e 4 que não era dessa classe. O suporte aqui corresponde à quantidade de observação de cada classe que havia no dataset de teste. Então, 66 da classe 0, 86 da classe 1 e assim por diante. Então, foram dados bons aqui para a classe 0, para a classe 3 aqui razoáveis, e para a classe 1 e 2 foram dados ruins, né, de resultados. Aqui a mesma coisa foi feita com o KNN, né? Basicamente está sendo o classificador. Aqui foi utilizado o parâmetro do K igual a 1, que é um parâmetro do modelo que eu resolvi alterar, que eu optei por alterar, né? Que basicamente no KNN ele considera os vizinhos mais próximos para determinar de qual classe é determinada observação. No caso, eu determinei que ele iria usar como base apenas um vizinho mais próximo. Passei meu dado de treino para criar o classificador, fiz as predições e aqui os resultados. 100% aqui para a classe 0, 94, 99, dados muito bons para o K igual a 1. Para verificar essa questão do K, eu fiz um teste aqui rodando com K de 1 a 40, né, e um for salvando o resultado de erro em um vetor aqui. E aí, uma vez feito isso, na verdade é um array aqui, né? Aí, feito isso, eu plotei o resultado do K versus a taxa de erro. E aí, observe que quanto maior o K, maior a taxa de erro para esse dataset, utilizando regressão logística. Na literatura, observa-se que geralmente quando o K é maior, aumenta essa precisão do modelo, mas para esse caso aqui foi o contrário, então de fato é melhor o K igual a 1 mesmo. Como teste aqui eu peguei um K igual a 32, só para verificar como seriam os resultados, e verifica que de fato cai bastante, ó, 50, 52, enquanto aqui para essas classes era 91, 94. No final nós vamos fazer um consolidado disso tudo. Aqui a árvore de decisão e Randall Forest. Ambos ficaram nessa mesma subseção porque estão relacionados a algoritmos que utilizam árvores. Aqui eu faço a importação dos modelos, faço a instanciação deles, passo dados de treino. Primeiro eu comecei com Decision Tree, fiz as predições e aqui os resultados. Resultados muito bons aqui, sempre acima de 90%. Utilizando o Random Forest, eu passei o número de estimadores igual a 600. Esse número de estimador é um parâmetro do modelo que foi utilizado, porque o Random Forest ele cria uma árvore para cada subparte do dataset.
Então, eu posso criar várias sub-árvores para aumentar a precisão do modelo. Isso eu defino aqui no número de estimadores. Só que quanto maior o número de estimadores, maior o poder de processamento que é exigido da máquina, né? Então, o valor intermediário que eu considerei aqui foi 600 para esse dataset. Faço aqui o fit, né, para criar o classificador, os outros valores ficaram como default. Foi criado aqui as predições e na hora de gerar a matriz de confusão e reporte de classificação, os resultados obtidos foram também muito bons, sempre em torno de 95% aqui, 100% para a classe 0. De fato, para a classe 0 sempre os resultados são maiores porque essa classe ela de fato observa-se que ela é mais fácil mesmo, até pelos gráficos lá em cima de comparação das features, isso já foi observado. Com o suporte Vector Machine, a abordagem foi a mesma, foi instanciado o modelo, passaram os dados de treino para criar o classificador, utilizados os parâmetros default, feitas as predições, e aqui observa-se que os resultados não foram bons. Apenas para a classe 0, mas para as classes 1, 2 e 3 para a classe 3 até que foram bons resultados, mas para a classe 1 ficou aqui em torno de 40%, 50%, 60% aqui para a classe 2. Então, como esses dados não foram muito bons para o suporte Vector Machine, eu optei por utilizar aqui o Grid Search, que é uma técnica onde você pode testar diversos valores para algumas variáveis do modelo, para alguns parâmetros do modelo, de forma que o próprio Grid Search ele possa encontrar os melhores valores para esses parâmetros. Então, aqui tem dois parâmetros, que é o C e o Gama, do suporte Vector Machine, que são parâmetros importantes. Eu coloquei para o Grid Search testar de 0.1 até 100, para o parâmetro C, e de 1 até 0,01 para o parâmetro gama. Então eu passo isso para ele, eu informo que vou utilizar o suporte Vector Machine, porque o Grid Search pode trabalhar com vários modelos de classificação. Coloquei verbose para ele imprimir o resultado na tela, e aqui eu refit o parâmetro grid para ele já poder incorporar esse parâmetro para poder gerar o classificador. Aqui é o resultado dele buscando aí qual é o melhor conjunto de parâmetros, o C e o gama, né? E aí, uma vez feito isso, eu passo meus dados de teste para ele criar o classificador. Não, desculpa, o classificador já foi criado quando eu chamei o Grid Search. Aqui eu faço as predições com base no classificador que foi criado e gera aqui a matriz de confusão e o report de classificação. Os dados melhoraram um pouco, observa-se que em torno de 60% para a classe 1 e 2. Sem isso era 46 e 61, ou seja, melhoraram pouca coisa, mas ainda o resultado ficou inferior aos casos anteriores. Né? Aqui os resultados consolidados. Basicamente, no KNN, com K igual a 1, ficaram resultados muito bons. Random Forest e Decision Tree também ficaram resultados muito bons. Então, os melhores resultados foram com KNN, Random Forest e Decision Tree. Um ponto importante aqui de observar é que com o KNN, com o K igual a 1, o modelo fica muito ajustado a esses dados. Então, pode ocorrer um problema de overfitting. Então, isso não é adequado. Overfit é quando o seu modelo fica muito voltado para um conjunto de dados específico e aí, quando for testar com outros datasets, as classificações podem não ser corretas. Então, com K igual a 1 não fica legal. Já com o Random Forest Decision Tree, não há esse problema específico como no K igual a 1 aqui, porque não foi utilizado esses parâmetros. E também pode ocorrer overfit em alguns casos, mas não é o caso aqui. E basicamente os valores aqui ficaram 95, 94, 96, estão muito bons aqui, tanto de Precision Recall quanto da medida F1. Em síntese, foi verificado que é possível sim utilizar algoritmos de mineração para detectar quando há congestionamento na rede e se há, qual o nível desse congestionamento. Né? Foi verificado aí que os melhores realmente foram o Random Forest Decision Tree, o KNN com o K igual a 1 pode ocorrer o overfit, né? E como trabalhos futuros, pretende-se utilizar os datasets aí de teste, ajustar alguns parâmetros do modelo para melhorar a eficiência e incorporar esses modelos aí com um controlador de rede definida por software para dinamicamente o controlador poder identificar quando há problema na comunicação, como por exemplo congestionamento e quais os níveis de congestionamento, para poder ajustar os parâmetros de comunicação para atender da melhor forma os requisitos das aplicações veiculares aí, no caso para sistemas inteligentes de transporte. Muito obrigado pela atenção.